Durante o ano nós temos vindo a acompanhar a história de Moisés. Temos vindo a acompanhar a sua jornada, pensando em retirar alguns princípios práticos para a nossa vida. Esta série de meditações tem por tema A Caminho da Terra Prometida e temos então acompanhado o livro de Êxodo. Já vamos no capítulo 7 e se não têm por hábito vir ao culto de oração, deixem-me só falar-vos um bocado sobre o contexto de onde nós estamos. Moisés já teria 80 anos nesta altura. Os primeiros 40 anos viveu no Egito, tinha sido criada pela filha de Faraó, a história é conhecida. Depois, os 40 anos seguintes, ele viveu no deserto. E se nos primeiros ele julgava-se alguém, ao ponto até de se insurgir contra um egípcio, matando nos últimos 40 anos da sua vida, provavelmente a sua imagem foi afetada por a sua experiência. E a verdade é que o conceito que Moisés tinha dele é bem diferente daquele que Atos capítulo 7, 22 nos apresenta. Em Atos 7, 22, nós podemos ler que Moisés tinha sido ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso nas palavras e atos. Esta imagem é bem diferente daquela que nós vemos quando estudamos e lemos os primeiros capítulos de Êxodo. Parece-nos que Moisés era um homem inseguro da sua forma de falar, inseguro das suas capacidades. E ainda assim Deus queria-o usar. Agora Moisés está de volta ao Egito e se inicialmente as coisas até tinham corrido bem com os hebreus, a verdade é que com Faraó a experiência não estava a ser nada boa. Faraó começou a oprimir ainda mais os israelitas, mas Deus tinha prometido o livramento. E nós vamos pegar a história e vamos ler a história em que vemos então, depois já de um encontro de Moisés com o Faraó, o Senhor Deus a falar outra vez com Moisés e com Arão. Eu vou ler o texto, e se vocês quiserem podem abrir as Bíblias, em Êxodo, capítulo 7, e nós hoje vamos estar a olhar para os versículos 8 até 13. Talvez possamos iniciar a leitura desde do versículo 1 do capítulo 7. Na tradução que eu tenho em mão diz assim o texto. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o Faraó. Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, dirá a Faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos, Arão 83, quando foram falar com Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos dizer, apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança adiante de Faraó, para que transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante de Faraó, diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles mandou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as delas. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. A passagem que acabámos de ler, nós temos uma conversa entre três pessoas: Moisés, Arão e o Senhor Deus. O mais novo deles teria 80 anos de idade. Tentem visualizar a cena na nossa cabeça. Este é um desafio que eu sempre coloco para mim, quando estudo a Palavra de Deus. Eu tento visualizar o texto como se estivesse lá. E hoje, olhando para esta passagem, sabendo que o mais novo teria 80 anos, isto provavelmente iria acontecer num lar da terceira idade, ou em alguma casa com quarentena. Mas o texto é um texto cheio de dinâmica. Há muita coisa que está aqui a acontecer. Vamos a partir do versículo 8 então, e quando olhamos para o versículo 8, Deus fala. Temos este princípio que Deus é um Deus que comunica, e nós já temos visto isto nos primeiros 6 capítulos do texto,
Deus se vai comunicando, e de novo Deus está a falar com Moisés, Deus está a falar com Arão. Não é a primeira vez que ele faz isto, mas daqui em diante, olhando para o versículo 9 e os versículos que seguem, primeiro o princípio que eu vou retirar é que Deus sabe o que vai acontecer. Ao longo da história, e a Bíblia mostra-nos isso muito bem, Deus vai atuando quase que como um spoiler. Ele vai-nos dizendo como é que as coisas vão acabar, o que é que vai acontecendo. E aqui Deus vira-se então para Moisés e para Arão, e ele diz-lhes assim: olha, quando o faraó vos disser apresentar algum milagre, e o texto surpreende-nos. Como assim faraó dizer para nós fazermos um milagre? Estão habituados a que alguém vos peça que façam milagres? Eu confesso que até hoje não me recordo de ninguém ter se aproximado de mim pedindo: olha, faz um milagre. Mas Deus diz àqueles 2 jovens de 80 anos que quando chegassem à presença de Faraó, este seria o pedido que ele iria fazer: façam um milagre. E ao ouvir isto, se fosse eu iria ficar surpreendido com aquilo que Deus estava a dizer. Como assim? Eu vou ter que agora fazer um milagre? E Deus diz assim: olha, Moisés, tu vais-te virar para Arão e diz-lhe: Arão, toma a tua vara e lança-o ao chão diante de Faraó. Se eu fosse Moisés, agora eu estava um bocado mais tranquilo. Afinal de contas, era Arão quem tinha que fazer o milagre. Se eu fosse Arão, por outro lado, eu agora começava a ficar preocupado. Como assim? Além de falar por ele, eu agora também vou ter que fazer milagres. Mas Deus continua e ele diz assim: olha, e a tua vara vai se transformar numa serpente. Agora, se eu fosse Arão ou Moisés, eu não ficaria nada tranquilo. Eu tenho algum receio, eu respeito muito as serpentes. E eu provavelmente arranjaria logo uma série de perguntas. Mas lançar a vara, como assim? Com que força? A que distância? Deus, que tipo de serpente é que vai ser? A história da humanidade não tem corrido lá muito bem graças a uma serpente. De certeza que é isso que queres fazer. O texto mostra-nos que a caminho da Terra Prometida, Deus sabe o que vai acontecer. E Moisés e Arão aqui já estão a responder da forma adequada. Ao contrário daquilo que eu diria que se fosse eu faria, Moisés e Arão simplesmente obedecem. Reparem que o texto diz: então Moisés e Arão foram falar com Faraó. Então Moisés e Arão ensinam-nos o princípio que quando Deus fala e Deus sabe o que vai acontecer, nós devemos obedecer. E o que vai acontecer neste versículo 10 é que eles fizeram como o Senhor havia ordenado. Parece que Faraó vai mesmo pedir um milagre. E parece que o milagre vai acontecer. Amados irmãos, Deus opera quando nós vivemos obediência. Deus opera quando nós vivemos obediência. Damos-nos conta que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu mesmo. Não é surpresa, pois não. Surpresa que Faraó pedisse o milagre era, mas depois de ouvirmos Deus dizer que ele iria pedir isto, provavelmente já não nos deveria surpreender. Como alguns dos meus amigos mais novos costumam dizer, Deus é muito à frente. E na sua palavra Deus vai nos dizendo várias coisas que venham pela frente. Precisamos nos voltar para o estudo da palavra de Deus. Agora, notem, Arão fez o que lhe competia fazer. Arão fez o que Deus lhe disse que ele tinha que fazer. Arão não vai transformar a sua vara em serpente, não era essa a sua competência. Ele apenas a vai lançar ao chão. Essa era a sua competência. Amados, a caminho da Terra Prometida, nós devemos sempre fazer a nossa parte, consciente que Deus fará sempre a sua parte. Outra coisa que deveríamos ter em mente é que há coisas que não temos que ser nós a fazer. Há coisas que não conseguimos ser nós a fazer. O que devemos sempre é obedecer. Obediência é uma tarefa que nós sempre deveríamos procurar cumprir. Deus sempre obedece à sua palavra, Ele é fiel, e Ele deseja que nós sejamos fiéis também. Se Ele diz que fará, Ele fará.
Eu e tu deveríamos obedecer. Eu não tenho que transformar paus em cobras. Eu só tenho que largar a minha vara e confiar fazendo aquilo que Deus manda. Ainda que a vara me venha a fazer falta para eu andar. Consegue imaginar a cena? Um homem de 83 anos a abdicar da sua vara em obediência a Deus. Por vezes nós somos prodigiosos em arranjar desculpas. Outras vezes nós estamos tão agarrados àquilo que nós temos que Deus está-nos a mandar fazer e nós simplesmente não queremos porque não abdicamos, não abrimos mão daquilo que nós temos. Meus queridos, se Deus manda, obedece. 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 Esta é uma história que eu preciso de aprender. Uma história que me leva a entender que não tenho que ser eu a fazer tudo, mas tenho que ser eu a me submeter. Uma história que me leva a entender que eu não preciso de ir além do que Deus quer, mas também não devo ficar aquém daquilo que Ele manda. E se Ele manda, só me resta, em amor, obedecer. Agora, Faraó, quando vê a vara de Arão transformada numa serpente, ele vai chamar os sábios e os feiticeiros do Egito. Ele vai chamar os magos do Egito. Não sabemos quantos eles eram. Não sabemos quanto tempo eles demoraram a chegar. Mas sabemos que quando eles chegaram lá, de alguma maneira, eles conseguiram imitar aquilo que Deus tinha acabado de fazer. E esta, hein? Moisés e Arão, além de verem que Deus cumpre, também estavam agora a experimentar que Deus nem sempre nos conta a história toda. E, amados irmãos, eu creio que nós temos aqui um outro princípio para destacar. A caminho da Terra Prometida, Deus não tem que nos contar tudo o que vai acontecer. O texto surpreende-nos, mas eu não creio que Deus tenha surpreendido com os feiticeiros, com os magos, com aqueles que chegaram a transformarem as suas varas em serpentes também. Para mim, seria surpresa. Para Moisés e Arão, provavelmente seria surpresa também. Provavelmente até para Faraó. E é curioso que Faraó, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, nós damos-nos conta que ele julgava-se Deus, ele julgava-se um soberano. Ainda assim ficava aquém e ele não conseguia fazer aquilo que os seus magos faziam. Agora, o texto diz-nos que cada um deles lançou a sua vara e elas transformaram-se em serpentes, mas a vara de Arão devorou a deles. A vara de Arão devorou a deles. O texto diz-nos que cada um deles lançou a sua vara e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou a deles. Podíamos ficar algum tempo a falar sobre o ocultismo, mas o texto imediatamente dá-nos uma grande lição. Deus é soberano. Reparem, a vara de Arão estava cheia de apetite e comeu as outras varas. De novo, não sabemos quantas varas eram, mas na minha cabeça, tentando visualizar o texto, eu acho que a vara de Arão, a serpente, devia ter ficado com um tamanho bem jeitozinho. O ocultismo pode fazer coisas tremendas, mas o nosso Deus sempre estará acima do ocultismo. E, meus queridos, escutem. Deus condena-nos de nos voltarmos para o ocultismo. Nós não deveríamos voltar para quem lê cartas. Nós não deveríamos voltar para quem adivinha o futuro. Nós não nos deveríamos voltar para quem até consegue fazer coisas tremendas. Porquê? Pelo simples facto de Deus não quer que a gente faça isso. E segundo, porque nós temos acesso ao soberano. Nós temos acesso ao soberano. Imagina, se tu tivesses agora um problema do coração, se tu tivesse uma necessidade de um cardiologista, e ao mesmo tempo que tu tens essa necessidade, tu tens acesso ao melhor cardiologista que há no mundo, tu irias optar por ir a um outro cardiologista quando tinhas o consultório do melhor cardiologista aberto? Irias consultar a sua mãe?
Irias consultar alguns dos seus alunos, alguns dos seus seguidores? Seria loucura. Se o teu problema é do coração e tu tens o melhor cardiologista, provavelmente tu correrias para o melhor cardiologista. Meus queridos, nós podemos ter acesso a Deus. Como assim? Nós podemos ter acesso a Deus? Sim. Nós podemos ter acesso a Deus soberano. Não nos voltemos para outros. Mas ter acesso a Deus como? Bem, por Jesus. Jesus, enquanto andou entre nós, Ele disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele disse que Ele era a vida. E Ele disse também uma coisa fantástica. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É curioso que Ele não diz que ninguém vai ao Pai. Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se crês no Senhor Jesus Cristo, se o confessares, se entenderes que a sua história, sua vinda cá foi uma história de redenção, que Ele veio por amor a ti, para perdão dos teus pecados, se tu confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu podes ser salvo e tu tens acesso a Deus Pai. Deixas de necessitar de tudo o resto. Tu tens acesso ao soberano. E a olhar para esta passagem, eu vejo a soberania de Deus. E, meus queridos, eu não devo trocar de Deus por nada. O texto tem sido objeto de debates. Alguns olham para o último versículo desta secção e discutem o que é que Deus fez com o coração de Faraó, como assim, o que é que estava a acontecer aqui. Eu olho para esta passagem, eu vejo que Deus é soberano, eu vejo que Deus é fiel, eu vejo que Deus sabe. E se há algo a caminho da terra prometida que nós devemos fazer é obedecer. Porque Deus é grande, porque Deus está no controle. E Ele vai nos mostrando isso de uma forma tremenda. Próxima semana, nós vamos começar a estudar as pragas. Cada uma das pragas... Bem, para a semana vamos continuar. Hoje o que eu gostava mesmo que tu pudesses entender era: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pois é Ele quem está no controle. E Ele tudo fará. Deus te abençoe ricamente. Que Deus cuide de nós.